Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa tarde com um webinar hoje em parceria com a Undime Tocantins, novamente. Já de antemão gostaríamos de agradecer a participação de todos que acompanham, que têm acompanhado esse trabalho. A quem estiver acompanhando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tem como tema deste webinar ser professor, o tecer do ensino e da aprendizagem no ensino remoto e presencial. E para discorrer sobre esse tema, a gente vai receber a nossa querida e competente professora Célia Godoy. Se ela me permite, vamos chamá-la de Celinha, que é assim que ela gosta que chame. E, bom, mas eu gostaria de agradecer também a Solange, ao Undime do Tocantins, por todo esse apoio a esse trabalho que a gente vem fazendo, e encaminhar para a Solange para que ela, como anfitriã, aí através da Undime Tocantins, faça saudação aí a todos os educadores que acompanham, não só do Tocantins, mas de outros lugares também, deste webinar, que com certeza será muito produtivo a todos. Tenham a todos um excelente webinar e Solange, é com você. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui, alguns minutinhos, conversando com os profissionais da educação. Desejamos boa-vinda à professora Celinha Godoy. Seja bem-vinda ao nosso Tocantins, receba o nosso abraço, bem apertado, bem caloroso. É um prazer tê-la aqui conosco. Durante esse período, conversarmos sobre as nossas dificuldades, os enfrentamentos que nós estamos tendo aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante, vai ser bem proveitoso, porque, de fato, você aceitou esse desafio de colaborar com a educação, né? Aliás, você é uma que tem colaborado bastante, principalmente nesse momento, com a educação do nosso país. Por isso estamos aqui hoje, sendo privilegiado com a sua participação. Então, professora, seja bem-vinda e fique à vontade. E muito obrigada. Desde já, nós já agradecemos em nome do nosso presidente Wesley, dirigente municipal de educação de Santa Rita, e receba o nosso abraço. Nós somos um povo acolhedor, nortista, acolhedor, uma mistura de um pouquinho de cada estado do nosso país. Então, fique à vontade e boa sorte para nós. E estão participando, sejam bem-vindos. Olá! Então, pessoas, boa tarde, bem-vindos. Espero que essa tarde seja bastante produtiva, no sentido de que a gente possa fazer algumas trocas, e eu fico muito feliz, porque toda vez que eu faço um trabalho para a educação, na verdade, eu estou fazendo aquilo que eu mais amo. Viu, Solange? Muito obrigada a você, muito obrigada ao Paulo Ferraz por esse momento, por esse contato, por esse carinho. Obrigada a todos os presentes, os participantes, aos professores queridos do meu Brasil. Estamos juntos, sim, buscando alternativas e criando condições, estabelecendo determinados momentos de estudo para que o nosso ano letivo não seja perdido. Há muito tempo eu faço esse trabalho em educação, sou apaixonada pelo que eu faço, literalmente. Eu digo que eu já nasci professora, viu, Solange? Eu já nasci professora e tenho um carinho muito grande pela educação. Fui professora da sala de aula durante muitos anos da minha vida. E isso me trouxe muitos aprendizados, misturados também, viu, Solange, com muitas dores, com muitas aflições, com muitos desafios e, principalmente, com muita dedicação. Os professores do nosso país, de modo geral, estão todos de parabéns, porque têm buscado alternativas, têm procurado fazer algo que nunca havia sido feito e buscando soluções para que a gente garanta a excelência da qualidade nesse período que estamos vivendo.
Sabemos também que existem muitos professores que ainda têm mais dificuldade, ainda encontram certas dificuldades, que ainda estão buscando alternativas, mas, no modo geral, podemos dizer que está havendo uma superação e que, finalmente, mesmo que tragicamente, o professor foi realmente colocado no lugar de destaque. Ou seja, como é importante, como é imprescindível essa presença, esse contato e esse vínculo com os meninos, com os alunos. Temos sentido essa falta, a falta da interação, da plenitude do encontro, do olhar atento de cada educador. Mas é um momento de muito questionamento. E esse momento tem trazido para a gente uma série de reflexões. Quando eu me formei professora, foi aos 17 anos de idade. Então, o papai sempre me disse o seguinte: minha filha, tudo que você fizer de agora em diante e ao pisar o chão da sala de aula, reflita muito sobre o que você está fazendo e sobre por que você está fazendo isto que está fazendo, o que você quer, qual é o seu foco, como você pretende ajudar e colaborar com esses meninos. Então, nesse encontro de hoje, vamos discutir algumas questões e trazer algumas sugestões também para que esse ensino se torne verdadeiramente um momento de aprendizagem. Porque o que importa agora é quanto esse menino estará apto para aprender os conteúdos essenciais, para que o professor delimite o que é prioritário para que essa formação não seja em vão, para que esse momento de dor que a gente está vivendo seja transformado de uma forma que consiga atingir a eficácia e a excelência do ensino, apesar das dificuldades. Tem variado muito de um estado para o outro, é garantido e é certeza que nem todos os meninos ainda já têm o acesso, mas tem existido movimentos muito interessantes que, ao longo dessa conversa, eu vou trazendo. Muito obrigada pela presença dos professores que estão aqui. Mais uma vez, obrigada a Paulo Ferraz, porque depois eu esqueço de falar no final, e obrigada a Undime Tocantins pela acolhida, pelo carinho, tá bem? Então, vamos começar, pessoas? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Bem, quer falar algo, Paulo? Paulinho, não? Então, tá bem. O título do nosso encontro de hoje, Solange, é o terceiro do ensino-aprendizagem no ensino remoto e no ensino presencial. Quando falamos em tecer, lembramos de alguém que, fio a fio, ponto a ponto, vai tramando, vai construindo um mecanismo para que aquilo se una. Pode passar, Paulinho. Nós temos, e eu dou início. Pode passar, Paulo. Paulo? Pode passar. Nós temos, o início da nossa conversa, eu trouxe um texto, viu, Solange, que eu gosto muito. Nós, professores, precisamos unir, desafiar e fabricar. Unir, desafiar e fabricar, com fios separados e heterogêneos, um tecido escolar. Gente, quando pensamos nas diferenças entre os alunos, entre os estados, na diferença de acesso, na diferença de preparação desse professor, desse acompanhamento da eficácia de uma aula, estamos começando a construir um tecido escolar. O que significa um tecido escolar? O tecido escolar ele é representado por uma educação capaz de fazer com que o aluno aprenda. Este aprendizado quer dizer que ele consiga
deter os conteúdos mínimos necessários, essenciais para a sua formação. E também, continuando, comunitário e social, ou seja, a escola, os pais, todos reunidos, virtual e presencial, apesar das inquietudes, das inquietações, oposições e incertezas. Solange está falando? Não. Não. Bem, não? Tá bem. Então, esse texto, Solange, nos coloca o seguinte: apesar das dificuldades, apesar das inquietações que movem nosso eu, apesar das incertezas que estamos vivendo, é preciso que a gente reúna todas as nossas forças, a coragem, a dedicação, para que a gente possa tecer um tecido escolar, ou seja, cumprir a parte que nos cabe. Qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe não é de oferecer um ensino, mas de oportunizar a aprendizagem. Levando em conta que não existe o vínculo direto, que não existe a receptividade da interação com este professor, mas, mesmo assim, é o momento em que estamos aprendendo e nos revigorando, ou seja, estamos olhando para dentro de nós. Para quê? Para que a gente possa, efetivamente, criar mecanismos para escutar essa família, para escutar esse aluno, para envolver a todos na busca de soluções possíveis. Então, eu sei que os professores estão desgastados, eu sei que os professores estão buscando alternativas. Então, trouxe algumas ideias para que esse tecido escolar possa efetivamente ser construído, apesar das dificuldades. Pode passar, Paulinho. Muito bem. O que nós temos que considerar, pessoas, que existem algumas dificuldades na nossa trajetória enquanto professor, que nós herdamos ao longo da nossa história enquanto professor, ao longo da nossa trajetória profissional. Então, a pergunta é: como era o cenário do mundo antes da pandemia? Normalmente, chamávamos esta escola a escola de uma escola líquida, uma escola que só dava conteúdos e que aplicava esses conteúdos e que era considerado como uma escola de não lugar, um não lugar. O que é um não lugar? É um lugar onde os meninos iam, aprendiam os conteúdos e iam embora. Mas, antes da pandemia, estávamos tendo uma revolução na educação. Essa revolução maravilhosa se deve à implementação da BNCC. Estávamos todos com os olhares muito atentos como fazer para construir, para desenvolver habilidades e competências socioemocionais de acordo com a BNCC. Então, estávamos chamando de ano da revolução educacional. Só que aí veio a pandemia. Então, antes da pandemia, precisamos pensar como era esta aula do professor. Então, aqui, nessas bolinhas, nós estamos verificando que existem 6 problemas que são considerados antigos, mas que, se questionarmos bem, poderemos verificar que ainda são problemas atuais. Isso baseado, Solange, em cima de pesquisas científicas. O professor gostava muito de palestrar, de dar aulas expositivas. Havia poucas perspectivas para se descobrir os verdadeiros caminhos e percursos de aprendizagem individual de cada aluno. E também o menino nunca foi trabalhado para construir a sua própria autonomia. E ainda considerávamos, antes da pandemia, alguns valores da era industrial. O que isto tudo significa?
que a maioria das escolas do Brasil ainda trabalhavam com dificuldades nas relações, nos projetos de vida, e ainda não tínhamos habilidade para verificar as habilidades que seriam ou deveriam ser construídas e desenvolvidas nos nossos alunos. Então, a gente vem de uma história antes da pandemia, que estávamos num processo de renovação, e esse processo de renovação estava vinculado ao fato de que o aluno ele é muito mais do que uma pessoa. Ele tem, sim, muitas emoções, que ele tem, sim, pensamentos diversos sobre o modo de enxergar a vida, sobre os seus sonhos. Então, os sonhos dos meninos estavam sendo pouco questionados, a autonomia estava sendo pouco trabalhada. Tanto que, se a gente pensar bem, nós não nos preparamos para a crise. Porque, verdadeiramente, é na crise que nós redescobrimos o que ainda precisamos melhorar. Quanto de nós ainda precisa se revisitar, precisa lidar com as suas emoções, precisa aprender a olhar para o outro com olhos além do conteúdo, das suas dificuldades, dos sonhos dos meninos. Então, esses cenários que tínhamos antes da pandemia, das duas, uma, ou potencializaram os problemas, ou agora buscamos alternativas para solucionar. Então, o que estamos sentindo falta? Estamos sentindo falta porque não temos referência anterior de uma construção capaz de levar para a eficácia e para uma aprendizagem verdadeira. Outro dia eu fiz uma live e eles adotaram o rádio. Então, todas as aulas estão sendo comunicadas pelo rádio. Existem outros estados que os pais estão indo buscar na escola atividades programadas no papel. E aí eu pergunto, o que nós precisamos abandonar? Esses 6 problemas. Precisamos verdadeiramente fortalecer esse aluno e nos fortalecer para que a gente possa efetivamente contribuir para que esse momento não seja perdido, para que a gente faça desse momento um degrau, para que a gente possa sair de onde está para um lugar melhor. Você sabe, eu trabalhei muitos anos na sala de aula e trabalhei em educação infantil, fui professora do chão da sala de aula. E dentro desse templo sagrado que é a sala de aula, Solange, foi que eu me constituí como ser humano. O que eu aprendi, o que eu vivi ali, o que eu sofri, as dores daqueles meninos, foi ali que eu aprendi a me constituir como ser humano. Eu tenho muita saudade desse momento, desses meninos que estavam comigo, que passaram pela minha vida, que ficaram dentro do meu coração. Mas hoje nós temos que ir além e buscar alternativas. Então, pode passar, Paulinho, próximo. O que nós precisamos fazer é atentar e perguntar, Solange, essa é uma ideia que eu dou para um time daí de Tocantins, que vocês repensem neste momento. Estão vendo esse bonequinho que está na tela? Esse boneco é um trabalho realizado com professores e com pais. Ali, naqueles quadradinhos colocados nos post-its, tem uma pergunta que foi realizada para todas as pessoas. Que ser humano é este? Pessoas que vocês querem construir. O estado de Tocantins quer construir e ser humano por meio do processo de ensino e aprendizagem. Então, ali no verde, eu tenho os valores que essa região quer construir. No rosa,
os sentimentos. E no amarelinho, as habilidades. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: para que a gente possa planejar uma aula capaz de fazer aprender, essa aula não pode vir do além. Essa aula tem que ter uma referência. E a referência é só esta pergunta: que ser humano nós queremos formar? Quais são os valores, os sentimentos e as habilidades que Tocantins quer priorizar neste tempo de crise? Então, vamos imaginar que Tocantins eleja. Eu quero que o menino passe de aluno para estudante, que ele tenha compromisso ou comprometimento com o próprio aprendizado. Eu quero que um aluno de Tocantins, um menino de Tocantins, seja amoroso e cooperativo com o outro. Não, nós queremos. Então, isto é uma sondagem, Solange, para ser perguntado para pais, para professores, o que vocês querem. A partir do momento em que esse cenário fica claro, nós vamos buscar ações, atividades para contemplar esta visão de homem, que se refere à humanidade. Então, o referencial, vamos imaginar agora em julho, vocês começam com algumas plataformas ou intensificando atividades para casa. A pergunta que vem antes é: o que nós queremos? Nós precisamos chegar num consenso. O que nós queremos, efetivamente? Queremos que esse menino seja cooperativo? Queremos que ele saiba interpretar, analisar, associar, relacionar? Que ele aprenda a ler? Que ele aprenda a calcular? Então, essas palavras que compõem esse ser humano de Tocantins é que irão direcionar as atividades possíveis para serem propostas. Será que alguém quer perguntar algo? Não. Bem, então é isso. Pode passar, Paulo. E aí, uma outra questão que hoje, eu vou trazer bem rápido, é a seguinte, Solange, e pessoas lindas que estão aqui. Nós precisamos revisitar. Sabe por quê? Eu estudo psicologia social e ela funciona assim. O que eu faço hoje tem uma história que vem antes. Como era antes? Para saber como está sendo e como poderá vir a ser. Então, é sempre em uma trajetória do antes, durante e depois. Como era esse professor do nosso estado, daí? Quais as competências técnicas que ele dispunha? E quais as competências técnicas que ele terá que revisitar agora? Então, o que é uma competência técnica do papel desse professor? É o seu próprio conteúdo, é mecanismos de planejamento, de atividades propostas, a competência técnica relacionada à sua área, ao seu componente curricular, ao campo de experiência campos de experiências da educação infantil. Então, é preciso saber que dificuldades o professor tem também, porque é natural que haja dificuldades. Eu preciso saber, tecnicamente, o que ele ainda não dispõe. Se ele consegue fazer um vídeo, se existe uma plataforma viável para que esses meninos assistam, se será criado um canal do YouTube, um canal de TV, tem dado muito certo. TV Cultura tem aberto para programações e para aulas que estão feitas em parcerias. Professores do 7º ano, que têm um currículo similar, se reúnem online e aplicam e ministram a aula pela televisão. Então, nós temos a chance do rádio, do Google, a plataforma Teams, que é muito boa. E os meninos que não têm acesso?
estão se deslocando para um determinado local que possibilite o acesso, ficando com 1,5 metro de distância um do outro para assistir às aulas, próximo das regiões de suas moradias, né? E também precisamos perguntar como está a dimensão política, o que é a dimensão política no papel do professor, quanto ele tem participado, se dedicado, sugerido, se mostrado apto, feliz por estar vivendo esse momento. Só que a gente sabe que essa felicidade ela é o nosso próprio estímulo para seguir adiante. Porque se não preenchermos a nossa mente, o nosso coração com esse desejo de ir além, de superar, apesar das dificuldades, a política quer dizer a participação. E também sugiro que a Undime faça uma escuta para mapear essas dificuldades, essa participação efetiva do professor. Solange, eu tenho pessoas, professores, amigos, que se demitiram porque não queriam gravar vídeo. Então, as variáveis são muito grandes. Mas eu também tenho a dimensão ética, que é o respeito com o outro, precisa ser revisitado. Respeito com o meu professor, com o pai mais simples, com o aluno que está com dificuldade. E a dimensão que eu mais amo, Solange, e que se diz respeito agora, esse momento de pandemia, é a dimensão estética. Gente, o que é estética? Não é de beleza, maquiagem, não. É a sensibilidade com o outro. Perceber as dificuldades do outro. Fazer um reforço para que ele aprenda. Ser sensível ao momento ou à dificuldade de cada aluno. Existe aqui em São Paulo, o governador fez uma coletiva e disse que o foco é não deixar ninguém para trás. E é mais ou menos isso a dimensão estética. Na verdade, olhar atentamente para cada criança e buscar mecanismos para que eles aprendam de alguma maneira. É a nossa sensibilidade com o outro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta já. Não, né, gente? Se eles podem ir perguntando, viu, Solange, que depois eu reúno, eu vou falar mais um pouquinho e depois eu passo a Teve uma colocação, teve uma colocação que pediu que voltasse mais para a prática. Ok, vamos lá. Tá ok. Então, vamos lá. Na prática, o que nós podemos fazer? Existem algumas questões que são muito pertinentes no dia de hoje. Eu vou dar exemplo de educação infantil. Então, a educação infantil, na prática, se for uma aula gravada ou se for uma aula ao vivo, síncrona, eu posso trabalhar com materiais funcionais. Caixinha, tampinha, objetos da minha casa. E trabalhar a matemática, né? O campo de experiência, todos os 5 campos de experiências, junto com o aluno. Se não for possível nem videoaula, gravado ou ao vivo, eu posso elaborar atividades com aquilo que o aluno tem em casa. Então, vou dar um exemplo. Reúna, você pode escrever, porque o pai vai ajudar na leitura, reúna 5 objetos. Tire uma foto, porque eu acho que o WhatsApp todos devem dispor. Reúna 5 objetos. Busque o objeto vermelho que você tem em casa. Coloque no alto da cabeça, coloque embaixo, sempre fotografando e mandando as atividades pelo WhatsApp. Você pode trabalhar com pintura, colagem, com alfabeto, mas sempre com coisas que ele dispõe. Eu não sei se, no caso, se os materiais que estão na escola foram entregues para as famílias. Gostaria que eles me dissessem, porque nas aulas gravadas,
nós temos sugerido assim, via de regra, Solange, que toda segunda-feira a educação infantil comece com aula ao vivo, dando bom dia, falando sobre a semana e trabalhando com escuta. Então, para contar uma história, construir os bonecos, os personagens, etc. Mas eu preciso saber qual é a realidade mesmo daí em relação à educação infantil. Porque, para que eu possa sugerir, eu preciso conhecer essa realidade. Então, eu estou imaginando que, se não tiver a videoaula e se não tiver aula gravada ou ao vivo, sempre propor atividades para que ele possa alcançar os 5 campos de experiência: espaço, tempo, corpo, movimentos, gestos, também a questão da identidade dele no eu, o outro e o nós. Então, o que eu estou dizendo é que, durante a semana, de segunda a sexta-feira, a minha sugestão é que o professor trabalhe um campo de experiência por dia. Então, na segunda-feira, o eu, o outro e o nós. Então, ele vai pedir um desenho para que a criança se desenhe, faça um desenho de si mesma, para que ela observe os olhos, a boca, o nariz, o cabelo, etc. E também vai perguntar para a mamãe como foi o dia que ela nasceu, por exemplo. Então, eu estou trabalhando o eu, o outro e o nós. O foco é muito importante, que tenha foco, porque você tem que priorizar o que é essencial. Ainda de educação infantil, terça-feira. Então, eu vou trabalhar espaço, corpo, gestos e movimentos. Pedir para o aluno subir, descer no degrau, na escada, pedir para ele colocar objetos sobre a cabeça, embaixo, mexer esse corpo, mesmo na ausência física do professor, até porque talvez não tenha videoaula. Então, arrumar atividades, elaborar e construir atividades capazes de trabalhar o corpo. Na quarta-feira, espaço, tempo, formas, etc. Então, arrumar atividades para contagem, depois pedir para ler um livro, escrever, desenhar, mas que o professor de educação infantil tenha foco. Então, essa é uma ideia. Se fosse tudo por videoaula gravada, é muito mais fácil, mas sem a presença física do professor na telinha, né? Presença online, fica mais complexo. Mas a minha ideia para a educação infantil é que ela tenha foco, segunda, terça, um foco de acordo com cada campo de experiência. Para os anos iniciais ou para o processo de alfabetização, com vídeos aula é muito mais tranquilo e fácil de trabalhar. Se for apenas atividades, creio que também deve ter foco nas situações de professor polivalente. Então, às segundas-feiras, ele pode focar só na língua portuguesa. Depois, ele vai focar nas linguagens. Então, pedir para escrever, para desenhar, para gente pegar revista, panfleto, recortar palavras, que comece com a letra inicial do nominho dele. Eu faço um trabalho com rótulos, qualquer rótulo que ele encontrar dentro de casa, seja do arroz, do feijão, de coisas do cotidiano, colar o rótulo, circular as vogais, a letra inicial do nome, encontrar 3 rótulos com a mesma inicial. Isso é para o processo de alfabetização. Para os demais, porque o que pode ser feito para os meninos que já dominam a leitura, já estão letrados, é que chama-se aula invertida. Então, o professor pede para o aluno ler a matéria, o ponto, a unidade, o objeto de estudo. O aluno lê. Aí o professor pode pedir uma síntese, um resumo, 3 palavras, um desenho. Pode pedir uma redação, pode pedir qualquer coisa. Isso está
Deixa eu ver. Então, eles estão dizendo que tem muita dificuldade, parece-me, com questão de WhatsApp. Então, esquece o que eu disse, eu vou falar de outra forma. Se é um consenso que ainda não existe a aula gravada ou ao vivo, então vamos pensar de outra forma. Educação infantil, elaborar atividades de segunda a sexta, atendendo um campo de experiência por dia. Ficou claro para a educação infantil? Então, ela vai elaborar, ela vai olhar para o eu, outro e nós. O que ela vai trabalhar? Data de nascimento, altura, peso, medida, número de roupa. O que ela vai olhar com a literatura? Pedir para ler, o papai ou a mãe, se souberem, ler uma história, falar sobre o personagem, escrever, desenhar. Aí vamos para o primeiro ano. Trabalhar com rótulos, trabalhar com caixinhas, trabalhar com embalagens, buscando as letras iniciais, escrevendo o seu nome. Não importa a manuscrita agora, mesmo que seja só letra de forma, mas focar. Então, a alfabetização é prioritário? É. Por quê? Porque, embora a gente saiba que a BNCC diz que até o segundo ano ele deverá dominar a escrita e a leitura, mas nós precisamos, sim, intensificar neste ano de 2020, porque senão as defasagens serão muito grandes para 2021. Então, trabalhar com alfabetização funcional, para que ele encontre na casa dele, na sala dele, algo que faça sentido para ele. E as demais turmas, o ensino médio, fundamental, anos finais, trabalhar com aula invertida. O aluno lê a unidade que está por vir e o professor pede para aquela semana que aquela leitura sobre planície, planalto, relevo, ela seja escrita. Eu entendi que o Planalto é isso, eu faço um desenho sobre o Planalto, tire uma foto, olhe no entorno, verifique o tempo, se está chovendo, se está ventando, faça um registro, um documento. Gente, isso tudo com registros escritos que o pai vem buscar na escola. Então, é bastante desafiador. Isso eu posso ter certeza. Mas pensarmos nessas dimensões técnicas, estéticas, etc., nós poderemos ver que tudo que a gente faz está relacionado com essas 4 dimensões. Estamos muito preocupados, sim, com que esse menino aprenda. Agora, se em mês de julho, eu não sei se vocês vão ter férias, vão ter, Solange? Olha, Celinha, aqui no Tocantins, praticamente 100% dos municípios decretaram férias. Já em abril, maio, pouquíssimo, menos de 5 municípios estarão de férias agora em julho. Tá. Mas os demais já tiveram suas férias, né? Suas férias presas em casa, né? Claro. Sim. Nossa. Todos presos em casa. Sim. Bom, aqui nós temos algumas perguntas. Você já respondeu algumas, né? Você pontuou bem sobre a questão da educação infantil, como trabalhar de forma remota. A educação infantil é completamente diferente. Nesse momento, é interação, a família com a criança, conviver mais, recebendo algumas orientações dos professores, e dessa forma está se cumprindo mesmo o que diz as diretrizes para a educação infantil. Sim. E também a recomendação do Conselho Nacional de Educação, que a criança de educação infantil, o tratamento, o trabalho é totalmente diferente, a interação, uma atividade em que o professor encaminha uma orientação para os pais, de convivência, contação de histórias, brincadeiras, até como sugestão, se for fazer um alimento, convidar a criança para observar, dialogar com ela. Então, são esses tipos de atividade.
Não aquelas apostilas semelhantes à do ensino fundamental, com atividade para escrever, ou para cobrir, ou para... A não ser que seja desenhe, como você colocou, desenhe o seu corpo, ou desenha um animal, conta uma história para ele reproduzir. Gente, mas nada de ficar passando tarefas impressas para as crianças de educação infantil. Eles ainda não chegaram nessa fase. Sim. E é um momento muito delicado. O que pode ir impresso são orientações de como os pais ajudarem essa criança a resolver. Foi colocada aqui a questão da acessibilidade da internet, que a gente sabe que muitos não têm, às vezes até o próprio celular não é um smartphone, e assim são as limitações. Então, ter um olhar especial de que se tenha atendimento para todos, utilizar do que é acessível, do que é possível se fazer, né? Uma pergunta aqui, Celinha, é sobre como avaliar essas atividades remotas, né? Uma Secretaria de Educação colocou aqui essa pergunta. Como é que eu vou mensurar essas atividades? Porque, por exemplo, aqui nós tivemos aulas até março, né? A metade de março. Então, os municípios vão considerar as atividades do primeiro bimestre até as atividades que foram feitas no presencial. A partir de agora, são atividades à distância. A preocupação grande, inclusive uma Secretaria de Educação colocou aqui, como é que nós vamos avaliar, mensurar essas atividades? Eles querem, assim, que você dê uma luz sobre isso, né? De como fazer esse tipo de atividade. Depois eles seguem com os alunos que são diferentes, especiais, que têm essa peculiaridade específica, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre a mensuração das atividades e também sobre a criança que é especial. Okay. São 3 questões em uma só. A primeira, Solange, é assim: é preciso deixar muito claro o que vocês querem. Que homem é esse? Você quer que ele interaja, que ele seja comprometido com a ensino. Precisa ter claro isso. Em outras palavras, Solange, isso precisa ser anunciado. Eu não sei se por meio do rádio, se em bilhete, assim, para quê? Preste bem atenção, para que a gente acesse o lado do Self-2, o lado direito do cérebro deste aluno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aluno tem que ser movido e colocado numa situação de ai, que bom, eu estou estudando, eu estou tendo essa oportunidade, eu não estou interagindo, mas eu quero aprender, porque nós aprendemos, Solange, quando a gente toca o coração do outro. Agora, se o aluno não escutar a voz desse professor, e se ele não olhar para este professor pela telinha, fica uma pergunta duvidosa. Como eu acesso efetivamente? Como eu sei o que ele está vivendo, o que ele está passando? Se eu não estou escutando e não estou olhando para o meu aluno pela tela. Então, aí nós entramos no grau 3 de dificuldade. Porque o ideal seria que esse professor olhasse para os meninos e dissesse: gente, bom dia, eu estou aqui. Isso vai passar, nós estamos juntos. Por quê? Porque você toca o aluno. Porque você conta: olha, eu também estou assim, eu também estou passando por uma série de coisas. Então, você toca. Se não for possível pelo vídeo, que seja por áudio. Queridos alunos, nós estamos separados, mas estamos juntos. Agora, só pelo papel, Solange, aí fica um grande complicador. Por quê? Como você vai tocar esse coração do aluno? Por meio de bilhetinhos. Como fazer isso? Quando o pai for buscar na escola o material, o professor coloca um coraçãozinho dizendo que está com saudade, que está isso e aquilo. Tá. Isso é a primeira resposta. Segunda, o que efetivamente vocês trabalharam em
março, abril, maio e junho. Em 4 meses. Então, é preciso sentar e pensar. Nós conseguimos trabalhar o que é essencial? O que é essencial? Essencial é que ele saia da educação infantil com toda essa visão de letras, de mundo, de números, para que ele seja colocado no processo de alfabetização mais formal, porque informal já acontece na educação infantil, né? O letramento do mundo das imagens, das pessoas, das letras. Aí, de 5º para o 6º ano, o que é prioritário, por exemplo, que esse menino não pode deixar de ter para cursar um 6º ano? Do 9º para o 1º, o que é prioritário? Então, em outras palavras, como você vai avaliar? Você vai avaliar quando você colocar todas as atividades que você programou, desenvolveu, passou por meio de folhas, de livros, o que é prioritário. Então, como eu avalio? Avalio de 2 formas. Primeiro, neste mês de julho, o grande foco precisaria ser na avaliação diagnóstica. Como fazer isso, Celinha? Primeiro, todas as escolas, a grande maioria, faz uma avaliação diagnóstica em fevereiro. Caso tenham esta avaliação de fevereiro, ela pode ser repetida e mandada para casa, para verificar se houve acréscimo, se ele desenvolveu. Se não tem uma avaliação diagnóstica de fevereiro, então você agora, em mês de julho, esta avaliação diagnóstica para detectar possíveis avanços ou retrocessos do aluno, terá que ir para casa. Para que o professor, na reabertura da escola, aplique uma avaliação diagnóstica para saber o que o aluno precisa aprender, o que ele ainda não conseguiu aprender. E aí você pode me perguntar, Celinha, e a avaliação bimestral? Você também pode aplicar, mesmo que seja em casa e que seja numa folha. Mas como eu vou fazer isso? Dando uma avaliação bimestral que faça o aluno pesquisar. Senão ele vai colar, de todo jeito ele vai colar. Mas uma avaliação capaz de fazer com que ele pesquise a resposta. Lembra que eu disse, trabalhei em Guerra Fria, Planalto e Planície, sei lá o quê? Então, posso fazer a avaliação bimestral? Sim. Tem que ser quando? Se ainda não foi feita, agora em julho. Todas as disciplinas não existe mais, Celinha, cabeçuda. Todas as áreas do conhecimento ou os componentes curriculares devem programar avaliações. Baseado em quê? Naquilo que foi trabalhado, nas atividades que foram dadas para casa, mas prioritariamente, não para que ele acerte quais são os fatos, mas para que você perceba, enquanto professor, se ele desenvolveu a habilidade para interpretar um texto, para relacionar um mapa com a localização de algum estado, de algum lugar. Então, são 3 coisas. Se você deu uma avaliação diagnóstica, fizeram em fevereiro, ela pode ser repetida agora fazendo em casa. Se não trabalharam com avaliação diagnóstica para saber como esse aluno estava em fevereiro, você pode fazer agora no mês de julho. Mas avaliando o quê? Aquilo que você trabalhou. Você pode trabalhar isso na educação infantil? Sim. Se você pedir um desenho em fevereiro da família, você pode pedir para ele desenhar a família agora, para ver se houve acréscimo de membros, de olhos, de cabelo, etc.
Então, o que eu estou dizendo é que precisa avaliar, sim. Não dá para deixar para depois. Avaliar o essencial. Avaliar o que é prioritário. Se ele sabe somar, dividir, multiplicar, se ele sabe sequência numérica, se ele sabe ler e assim por diante. Não sei se eu respondi. Respondi? Tá. Nós temos mais outras perguntas aqui também. Eu vou pedir para o Paulo passar um slide. Só, Paulinho. Paulo, tá aí? Paulo. Aí. Tá. Então, é isso que eu estava dizendo. Enquanto ele chega aí, Celinha, em relação a uma situação mesmo de muita preocupação dos professores, tanto a avaliação do ensino fundamental, quanto da educação infantil, quanto das crianças pequenas, como que essas crianças estão, como que os pais de bebês, como é que os professores de bebês, que atividade eles vão passar para os pais trabalharem com essas crianças? Sim. Isso sim, é roteiro de orientação. Roteiro de orientação com normativas para essa troca entre pais e filhos. Também precisa considerar se esses pais já estão trabalhando. Porque de 0 a 3 anos também existe interação, também existe o gatinhar, o segurar no bercinho, mas tudo isso, de 0 a 3, a minha sugestão é que seja feita uma orientação para os pais, para conversar com esse bebê na hora da troca, para estimular, colocar um tapetinho no chão para que ele possa, um aninho e meio, engatinhar, segurar no sofá e assim por diante. Mas, dos 4 anos em diante, Solange, a minha sugestão é que vocês trabalhem os campos de experiências 1 por semana. Um campo de experiência por semana, com atividades funcionais. Eu tenho outra pergunta aqui, Celinha, que pós-pandemia o ensino vai ser híbrido. Sim. Então, a pergunta é, como podemos auxiliar os pais que não conseguem acompanhar o ritmo das atividades? Os pais com um grau de escolaridade bem inferior da criança, né? Como é que o professor pode auxiliar esse pai nessas situações de dificuldade, de limitação, né? Sim. Então, é assim, Solange, cada região tem uma história. E eu honro e respeito a história de Tocantins, daquilo que foi possível até agora. Não existe como comparar um estado do outro. Não existe um que fez isso, não, é a sua realidade. O que nós precisamos agora é pensar, olha esse slide, aquela interação, aquele professor junto, incentivando, estimulando, tocando o coração, ele foi transferido para o online. E na maior parte do Brasil, também não. Existia um outro cenário ali, que é o aluno na casa dele e o professor na casa dele, só retirando materiais. Então, Solange, para ser híbrido, é essa tela que você está vendo ali, ó. É esse slide. O híbrido quer dizer presencial e remoto. Mas quem não teve remoto, ou deverá ser agilizado um mecanismo para que todos tenham. E aí, o que eu estou sugerindo, Solange, é o seguinte: eu fiz isso numa cidade do interior, o seguinte, já está sendo preparado, porque as crianças não têm acesso à internet. Então, está sendo preparado um local, que é um campo de futebol coberto, uma quadra coberta, onde esses meninos têm horário de rodízio para essas crianças sentarem
e assistirem à aula remota. Precisa ser garantido que o remoto seja tão importante quanto o presencial, para garantir o mínimo de aprendizagem, para garantir que esse menino tenha condições de passar bem o ano. Uma outra sugestão ainda que eu tenho, você estava me perguntando dos pais. Então, sim, os pais, depende, Solange, se for individual por casa, terá que haver uma reunião para explicar para os pais. Mas, se os pais não tiverem acesso, terá que arrumar um local para que eles acessem junto com seus filhos, né? Porque é preciso garantir, Solange, se está deficitário no ensino remoto, e quando voltar presencial, a gente nem sabe direito quando volta, porque está tudo muito no ar, será preciso repor e garantir, não é? Porque nós precisamos das 800 horas. Nós precisamos das 800 horas. Os 200 dias letivos, não, mas as 800 horas, sim. E temos que evitar, Solange, eu penso, a qualquer custo, empurrar com a barriga para 2021. A ideia é assim, vamos nos unir. O que nós vamos fazer para conseguir essas 800 horas? Porque vocês devem estar computando as horas trabalhadas em casa com os alunos, né? Então, na verdade, a minha sugestão é arrumar um local onde essas crianças se encontrem, 1,5 metro de distância, para, saindo da escola, continuar com a aula remota. Eu não sei que local é esse, depende do mapeamento que vocês forem construir. Agora, 4 coisas são imprescindíveis. O acolhimento na volta, como que vocês vão planejar isto, se vai ter cartaz. Uma sugestão que eu dou é que essas crianças comecem a produzir cartazes, bilhetes, para receber o aluninho, o amiguinho na volta, para que a escola seja amorosa, para que a sensibilidade, a estética esteja presente. Então, nós temos que garantir 4 coisas: um acolhimento seguro com todas as normas de saúde, distanciamento, mapeamento, etc. Nós precisamos garantir que essas 800 horas estejam documentadas e registradas por tudo que foi trabalhado. Precisamos garantir que esse menino tenha uma avaliação capaz de medir o que é prioritário. Temos que ter, sim, a avaliação diagnóstica para saber os buracos, os gaps, as dificuldades, as deficiências do que ainda falta. E precisamos, em 4º lugar, considerar eu não chamo de reforço, recuperação, eu não gosto dessas palavras, oportunidade de aprendizagem. Então, eu chamo de fortalecimento de habilidades no contraturno, para que se garanta o mínimo necessário, o que é essencial. Na verdade, a gente está chamando de currículo recursivo. É dar de novo o que já foi trabalhado. E se precisar, tornar a fazer. E se precisar, dar pela 4ª vez. Até que a Estélia. gente... Oi. Nós temos aqui uma professora, Gracilene Rego, ela pergunta se, nesse período de atividades remotas, se deve trabalhar somente os componentes de língua portuguesa e matemática. Não, creio que não. Eu também creio que não, porque não estaria cumprindo o currículo. Né? Gente, é assim, a escola tem um currículo. O currículo prescrito, né? Não é a gente que elabora, ele vem prescrito de cima para baixo. E a BNCC coloca muito claro que
todas as áreas do conhecimento são fundamentais para a educação integral de uma pessoa. Então, a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão tecnológica, elas aparecem nessa integralidade da aprendizagem. Em outras palavras, nenhuma área pode ser deixada. Porque o conhecimento... Lembra da era industrial, que eu disse que a gente tinha um pezinho lá na era industrial, que era o conteúdo pelo conteúdo? Agora não. Imagine que coisa linda a importância da arte. Eu sou apaixonada pela arte. Nesse momento de que estamos vivendo, o professor de arte, ele necessariamente não precisa trabalhar lá com as teorias que embasam, né? Uma sugestão, Celinha, é que os professores de áreas se conversem. Sim. No planejamento, eles se conversem para eles poderem trabalhar todos os componentes dentro das áreas, né? Para nenhum ficar prejudicado, ficar para trás. Então, é importante que todos os componentes sejam trabalhados de forma interdisciplinar. Nenhum texto explorar a história, a geografia, a matemática, ou um outro texto que possa estar também explorando a química, a física, e assim sucessivamente, né? Existem conteúdos que são muito próprios da área. Sim, muito existem. Próprios, não é? A história, por exemplo, o que nos une hoje é o coronavírus. Então, a história pode trabalhar, sim, alguns fatos, movimentos da história relacionando a crise que estamos vivendo. A ciência pode aliar a não descoberta da vacina a determinados componentes de estudos da ciência, do corpo humano, da biologia. Gente, nós não somos só língua portuguesa e matemática. Nós somos todas as áreas em nós. Nós somos artistas, geográficos, históricos. Jamais pode ser deixado de lado, porque senão vai ficar uma defasagem muito grande. Como fazer isso? Gente, eu penso... depois, se eu tiver alguma outra sugestão, posso te enviar, Solange, para você encaminhar para esses professores maravilhosos. Mas eu penso que aquilo que for essencial de cada área tem que ser trabalhada. Como fazer isso sem estar presente, sem ter vídeos, aulas, trabalhando com a leitura do ponto, da apostila. O aluno lê e depois ele coloca a dúvida dele, a pergunta dele para o professor que recolhe esse material. E o professor responde para ele. Se tiver celular, responde pelo WhatsApp. Se não, ele faz um FaceTime pelo celular. Mas, de qualquer forma, tem que ser garantido todas as aprendizagens. Não posso diferenciar ou discriminar uma área da outra. A arte, nesse papel, é imprescindível, porque o menino precisa expressar as emoções, as coisas, as dores que eles estão vivendo. Pode ser um projeto interdisciplinar? Pode. Talvez seja mais complexo para montar agora, Solange. Talvez cada professor tenha que ficar consigo mesmo e pensar o que é imprescindível. Imprescindível que ele saiba isto. Então, eu vou pedir para ele fazer aquilo. E aí eu vou avaliar em cima dessa prioridade que ele estabeleceu. É isso. Um trabalho interdisciplinar para ser realizado só... Meu cachorrinho quer sair, peraí. Sai, Binguinho. Desculpa, era meu cachorrinho. Um componente curricular ou uma área do conhecimento para se aliar a outra hoje, é possível? Sim, mas existe forma dos professores interagirem entre si para planejar? Sim. Se houver, ótimo. Então, ótimo.
Então, pode ser colocado, olha, eu vou trabalhar isso de geografia, eu tenho esse conteúdo, o outro tem, vamos montar e vai para casa já o olhar geográfico, histórico, ciência, numa atividade única, impressa, para que o aluno estude, resolva ou faça uma atividade. Hein, Celinha, aqui tem alguns professores colocaram sobre a questão didática, amo. A questão de motivar os pais a incentivar os filhos a participarem, né? De que forma o professor poderia estar fazendo isso, ou a própria escola? Você tem alguma sugestão? Para os pais? Sim, como professora, como que eu vou orientar os pais a incentivar as crianças a participarem, porque tem muitas crianças que não estão querendo fazer as atividades. E já tem pais que estão dizendo, vamos, o ano que vem você estuda de novo, eu vou fazer sua matrícula, então vamos sair da escola. E você sabe que a evasão, ela prejudica muito os resultados do INDEB. A evasão escolar, o abandono, puxa para baixo, né? Então, várias perguntas aqui sobre essa temática da questão de conquistar o apoio da família nesse momento, para apoiar a criança nessas atividades em casa. Sabe, eu fui professora do Estado. Nós temos que tem bastante pergunta, nós temos que acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue responder. Tá. Eu fui professora do Estado e da Prefeitura de escolas muito carentes, a gente chamava de favelas antigamente. E eu trouxe esses pais comigo porque mostrei para eles que existia um mundo além do que eles tinham vivido. Então, sempre trouxe o pai comigo. Eu acho que nesse momento, se você tem condição de ligar para um pai, se você tem condição de fazer um vídeo para o pai assistir, seja nesse local de comunitário com distanciamento para participar, ou, se não, por meio de bilhetes. Então, pode ser pelo rádio, pode ser pela televisão, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Teams, pode ser, se for gravado, ou se for um diálogo interativo, vídeo por vídeo, é muito simples. Agora, a gente não conscientiza ninguém, a gente sensibiliza. Sensibilizar o pai para essa importância, eu creio que com bilhetinhos amorosos, com apoios significativos, papai e mamãe, contamos com você, incentive, estimule, com cartazes, contamos com vocês, estamos juntos. Sabe por quê, Solange? Nós não podemos fracassar. Nós precisamos ganhar essa guerra. Nós não podemos desistir. Gente, sabe por quê, Solange? Nós, professores, precisamos estudar. Precisamos entrar em cursos online, precisamos interagir com pessoas do Brasil, de outros lugares do mundo. Nós precisamos estudar. Hoje, eu estou até anunciando, terá um curso chamado, o título dessa live, o terceiro, professores queridos, venham para esse encontro. Sabe, Solange, serão 12 módulos. E o que faremos ali? Iremos discutir os casos com alternativas viáveis para adequação das diversas dificuldades deste momento. Precisamos revisitar o nosso papel, precisamos fazer escolhas assertivas, precisamos acreditar que é possível. Tem um grupo de educadores no Brasil dizendo que vão acabar com esse ano letivo. Eu discordo. O fato de não estarmos fisicamente na presença do aluno não pode nos impedir de conseguir fazer um trabalho pelo qual estamos nessa vida,
que é fazer a parte que nos cabe da melhor forma possível. Gente, não podemos deixar os meninos para trás. Nesse curso, faremos análise de regiões com atividades práticas para serem colocadas no dia a dia, revisitando avaliação, pedagogia de projetos, sequências didáticas, enfim, são 12 módulos e vai ser pelo próprio Paulo Ferraz. É um precinho ilusório, é simbólico, mas nunca, em tempo algum, precisamos tanto revisitar a nossa praxis, colocar o amor só no coração. Sim, precisamos, mas precisamos de mais técnicas para descobrir novas formas de fazer aprender, para que esse menino se sinta acolhido, envolvido. A nossa responsabilidade é muito grande com esses alunos. Nós estamos sofridos, mas eles também estão. E a gente não pode... Outra questão, Célia, em relação... Teve uma pergunta aqui, qual a melhor forma de trabalhar com o terceiro ano do ensino fundamental? Eu acho que você até falou da questão das atividades, você já explicou isso aí, né? Então, vamos passar para outra. Você teria alguma sugestão de quantas atividades devem ser enviadas para as crianças? Tenho. Quantas atividades para executar por dia, né? Tá. Eu acredito que, nesse momento, menos é mais. O que eu quero dizer? Você lembra que eu contei quando o papai me disse para entrar na sala de aula e ter foco? Você lembra disso, Solange, que eu comentei? Tá. Então, hoje, professor, você precisa ter foco. Vou pedir para o Paulo passar o slide. Paulo, acorda. Ou seja, fazer a gestão... Pode passar, Paulinho. O que eu quero dizer é que a gente tem que descobrir novas formas de aprender e novas formas de conciliar a aprendizagem. Em outras palavras, Solange, o que eu quero dizer é como fazer a gestão da sala de aula hoje. Vou dar 4 sugestões. Primeiro, que eu preciso trabalhar o Self-2 no meu aluno para que ele se emocione ao aprender. Eu só aprendo verdadeiramente, não é porque alguém está me dizendo que é bom. Eu só aprendo quando eu me coloco inteiramente interessada nessa aprendizagem. O aluno que compreende, que foi tocado, que o professor despertou o interesse, se automotiva para aprender. Isso é Vygotsky. Quando eu aprendo? Eu aprendo quando eu tenho interesse em descobrir. E quais e quantas atividades eu posso dar por dia? Como eu planejo de segunda a sexta-feira? Vamos imaginar lá para frente. Educação infantil, já disse, são segunda-feira uma atividadezinha simples, porque precisa ter do eu, o outro e o nós. Desenha ele próprio. Tá, nas séries seguintes, como planejar isto? Então, uma atividade na segunda-feira sobre leitura, escrita, interpretação de texto, gramática, na segunda-feira. Só que eu vou fazer agora os 4 focos. Para que a gestão da sala de aula à distância tenha efetividade, o professor precisa se perguntar o que eu quero com isso que eu estou trabalhando. 4 focos, anotem, pessoas lindas. Primeiro foco, eu quero, com essa atividade, com essa leitura, que o meu aluno memorize. Eu quero que ele guarde aqui dentro, porque são fatos imprescindíveis e importantes. Não, eu não quero que ele memorize. Eu quero que meu aluno crie algo
e exercite a criatividade, que é o Selfie 2. Então, eu trabalhei com planície Planalto Tararã. Ele pode fazer um quadro, ele pode pintar. Então, criatividade é o segundo eixo. Terceiro eixo para a gestão da sala de aula, a resolução de problemas, que é o título que eu dei para desenvolver habilidades e competências. Você quer que o aluno interprete, analise, relacione. Você quer que o aluno associe. Você quer que ele identifique, que ele discrimine visualmente. Qual é o foco? Então, eu tenho um homem que eu quero formar, eu tenho uma disciplina não, conteúdo, um componente curricular que eu trabalho. E a minha pergunta é: o que eu quero com esse conteúdo que eu estou trabalhando? Eu quero que ele guarde na memória, eu quero que ele crie algo, eu quero que ele identifique, associe, relacione, ou eu quero que ele comunique. Gente, o que é comunicar? É escrever o que ele aprendeu. Então, segunda-feira tem aula de português, tem atividades, né? Vamos falar assim, de português. O que o professor quer? Que ele escreva, que ele comunique. Na terça-feira eu tenho geografia e história, atividades de geografia e história. O que o professor de história quer? Que ele crie, que ele interprete, que ele escreva o que ele aprendeu, que ele memorize na cabeça. Quando eu tenho os 4 focos na gestão da sala de aula, eu já tenho o encaminhamento da avaliação diagnóstica, da avaliação bimestral e do reforço que virá depois. Então, por isso que eu estou convidando esses professores maravilhosos para fazerem esse curso. Eu vou trabalhar uma atividade que eu trabalhe, um exercício que eu mando fazer, que eu peço para fazer. Eu preciso saber o que eu quero. E isso é a gestão da sala de aula. Nós vamos tratar muito mais esmiuçadamente no curso em si, no cursinho que foi elaborado, está lindo, chamado Tecer, do Paulo Ferraz. É preciso pensar em conjunto, é preciso saber construir projetos, é preciso ter um olhar interdisciplinar, é preciso eleger as atividades principais, é preciso saber reavaliar como estamos elaborando as provas. Tudo isso com um único objetivo, que a gente tenha a paz merecida de que a nossa missão está sendo cumprida. Sabe, Solange? Celinha, nós temos aqui, eu sei que você tem muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo está curto, nós só temos estourando 10 minutos. Ui, falei demais. Eu tenho algumas perguntas aqui interessantes que os professores fizeram, sobre as crianças que moram no campo e não têm acesso à internet, não têm acessibilidade, e sobre a questão das crianças que estão estudando terceiro, quarto e quinto ano, que não sabem ler, e os pais também têm a mesma limitação. Que sugestão você poderia dar para essas duas situações? As crianças do campo e as que estão ainda no processo de alfabetização inicial e com os pais com essa dependência. A pergunta é a seguinte: será que essas crianças do campo estão recebendo material? Isso eu precisaria saber. Sim, essas crianças estão recebendo o material, mas tem um atendimento, o reforço, ou tirar dúvidas pelo WhatsApp, ou pela plataforma, só que eles não têm acesso à tecnologia, a esse tipo de tecnologia. A tecnologia que eles estão tendo, só as atividades impressas. Na verdade, o que eu estou sentindo, Solange, é assim: precisaríamos, nesse curso que eu vou ministrar, criar uma planilha vai manter o horário anterior, o calendário anterior,
as disciplinas que precisam ser trabalhadas. É preciso criar um mecanismo onde você tenha uma visão maior, sistêmica, de tudo que está acontecendo para não deixar o menino para trás. O caso do menino de campo que não tem acesso, a minha sugestão é que, na volta às aulas, ele tenha aula em período integral, dobrado. Só tenho isso, não tem outro jeito. Aí nós vamos enfrentar um outro problema, porque essa criança utiliza o transporte escolar. Eu sei. Então, o transporte, ele já sai muito cedo. O que estuda pela manhã, ele sai às 5 da manhã para estar às 7 na escola. Ele acorda 4h30 ou 4 horas da manhã. Então, nós já temos alguns exemplos aqui das crianças que moram no campo, de utilizar o próprio telefone para fazer uma ligação, para ler, o professor lê junto com a criança. Qual página que você está, qual é a linha, lê para mim, que eu vou te orientando aqui. Já teve algumas situações dessas. Nós tivemos também exemplo de mãe que ela, sem formação nenhuma, ela adequou a atividade da criança, da filha dela, porque ela tem limitação de visão, limitação de compreensão, ela mesmo criou as atividades da forma dela, que não é uma forma muito ideal, mas para ela foi a melhor, que a criança se adequou, né? Sim. E o pedagogo dar uma olhada, o pedagogo vai dizer que não está certo, mas a mãe diz que ela está progredindo nesse formato. Então, que deixe, né? Depois Sim. A escola vai ver o que foi possível evoluir, né? Mas tem essas situações. Então, por exemplo, a minha sugestão como experiência com os municípios é que esse professor, ele utilize todos os recursos que forem acessíveis. Até, às vezes, aquele que não tem o telefone, procurar para o pai, nessa sugestão que você colocou da planilha, um telefone Sim. que tenha acesso, ou alguém da família, ou um vizinho, se não tem como ceder, pelo menos para dar o feedback olhando no rosto. Então, são situações assim. Às vezes pode pensar, Solane, que você está falando porque você está confortavelmente aí, trabalhando na sua casa com acesso à internet. Não. São exemplos que a gente tem visto que outros municípios estão desenvolvendo. A mãe informou que o telefone, ela não tem o telefone com o WhatsApp, mas a vizinha tem. E ela tá, vizinha, quando você receber, eu dei lá e você vai me encaminhar, passa para mim. Então, essas são as possibilidades que nós temos, né? Então, que está acessível. Tá. Outra, eu estou preocupada com o tempo, que está muito pouco, né? O tempo está acabando. Então, alguém perguntou aqui sobre reposição para a educação infantil. Não existe reposição para a educação infantil, não se preocupe, a educação infantil não se repõe, a educação infantil não reprova, ele se encaixa na idade dele, então fique tranquilo que a educação infantil não tem reposição de carga horária. Em relação à questão teve outra pergunta aqui, sobre o currículo, reduzir o currículo, como é cumprir o currículo dentro dessas 800 horas, né? A Célia saiu. Não, eu estou aqui. Tá, É que caiu meu celular. Tá. Então, como cumprir esse currículo? É por isso que a gente sempre tem falado para vocês. É necessário, como a Célia colocou no início, sentar e discutir o que esse menino tem que aprender, o que essa menina tem que aprender, o que nós pretendemos formar na vida dessa criança. Então, é necessário que a própria secretaria veja o que é necessário. Vou dar uma ideia mais efetiva, tá? Assim, minha sugestão, professor de história do 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, senta junto com o coordenador, com o diretor, com o colega da escola ao lado, prioriza o que é imprescindível do meu componente curricular, da minha área para este ano, que não pode faltar. Em cima disto, do essencial, que ele... Olha, o menino tem que saber isso de história, precisa saber isso de geografia, precisa criar isso pela arte.
Em cima disso, ele elabora a atividade que vai para casa. E precisa ser revisitado o horário. Toda segunda-feira é alfabetização. Gente, isto, eu não imagino uma educação que não se faça por meio de uma intervenção, mediação, seja ela presencial ou virtual. Agora, se não há, ainda agora, modo de estar junto, nem virtualmente, nem presencialmente, deve ser garantido um novo horário de tarefas para que ele realize na casa dele, que ele receba esse bilhetinho do professor, que ele possa ligar se tiver dúvidas. Porque a minha sugestão é que, em julho, vocês consigam fazer uma avaliação diagnóstica daquilo que foi considerado prioritário para que esse menino... Gente, nós não podemos dormir como professora sabendo que deixamos um buraco. Isso é a união de todos os professores. Os professores têm a alma de poeta, os professores são lindos. Verdade, professora. Para fechar, Celinha, porque nós temos 2 minutos só. Desculpa aí que eu estou sendo até um pouco mal educada, mas é por causa do... Tá bem. 2 professoras colocaram aqui quais os novos princípios formativos e pedagógicos pós-pandemia. E uma outra colocou que ela estava interessada na observação da dimensão do papel do professor. Você explicou isso muito bem, mas ela gostaria que você pontuasse sobre a dimensão ética. Tá. São duas questões, né? Os princípios formativos e pedagógicos e a dimensão ética do professor. A dimensão ética. E aí a gente ética, encerra, né? Senão o Paulo pega nós aqui. É a responsabilidade que ele tem com respeito ao outro. A ética é respeito. É de entregar algo capaz de mover esse aluno, respeitando os limites da sua moradia, da sua deficiência, de pais que ainda também não têm uma alfabetização. Isso é o respeito, isso é o princípio ético, de fazer a gente dormir em paz, de descansar a nossa mente dizendo, eu fiz tudo o que foi possível, eu fui até além daquilo que eu imaginei que poderia. Esse é o princípio ético, é de garantir a aprendizagem desses alunos, de criar mecanismos de respeito ao tempo do outro, à dificuldade do outro. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é sobre os princípios formativos e pedagógicos pós-pandemia. Sim, os princípios eles vão estar pautados na BNCC, porque na pandemia estamos trabalhando com habilidades e competências da BNCC, com princípios norteadores para a alfabetização, para a leitura de mundo. Na verdade, estamos implementando a BNCC, estamos construindo uma nova história agora. E o que é primeiro? O que vem primeiro? O primeiro princípio é o princípio da saúde, respeitando os limites de espaço. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o acolhimento. Como vamos receber esse menino? O terceiro princípio é o da aprendizagem. O outro princípio é da avaliação diagnóstica. O outro princípio é de fazer o possível, sim, para que esse ano seja garantido. Eu sei que existem diferenças entre regiões, estados, cidades, mas uma equipe juntas, unidas, um professor que esteja inteiro nesse trabalho, porque nós temos essa responsabilidade social de buscarmos a excelência, mesmo sem vídeo, mesmo sem acesso à internet, garantindo atividades que envolvam esse aluno,
E os professores precisam, sim, pesquisar, estudar, revisitar, rever. Eu, muitas vezes na minha vida, eu não entendia como o aluno pensava, mas eu não tinha o conhecimento. Ele fazia minhoca, eu achava que ele tinha um problema, e não era eu que não sabia. Então, é verdade, dizer, mamãe, menino não aprende porque ele estava numa fase e eu não compreendia. Então, sim, a pandemia veio para que a gente possa se fortalecer, sabe, Solange? Certo, respondeu, viu, Celinha? Olha, eu então quero agradecer. Nós já vamos para o finalmente, já estamos atrasados, para a gente não atrasar a próxima palestra que vai acontecer agora. Olha, eu queremos... estou despeiteada. Eu quero dizer... Só ficou faltando aqui a gente atender uma professora que ela perguntou aqui sobre a questão dos registros do professor, e que a gente tem conversado, né, que todas as atividades, tudo que for feito tem que ser guardado, criado um portfólio, que são evidências do trabalho do professor e da criança. E isso serve como registro de carga horária, como registro tanto para o professor como para as 800 horas. Né? Então, isso é obrigatório, não é? Guardem tudo, registrem, até uma imagem de WhatsApp, uma mensagem de um pai, você vai registrando, porque isso faz parte do seu trabalho, da carga horária do seu trabalho. Então, é importante. Agora chegou o momento para o Paulo passar. Criar esse hábito. Paulo, faça a gentileza, passa para mim o último slide, para botar na tela Pode ir, Paulinha. Tudo isso são coisas que eu vou trabalhar. Esse é o tecido escolar. Volta um pouquinho, Paulo. Organiza mais uma, volta atrás. Aí. Lembra do início que tinha aqueles fios separados? Quando a gente estuda, se reúne, se encontra, pesquisa, verifica novas formas, a gente consegue construir. Agora, põe o último slide, Paulo. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou me disponibilizando, pode me ligar, está aí meu telefone, é de São Paulo, se precisarem de alguma coisa. Sobre o registro, gente, é prioritário que tudo que vocês estejam fazendo seja documentado e computado por horas, porque a delegacia de ensino vai precisar dessa documentação para bater das 800 horas letivas durante os 200 dias, né, letivos. Então, os 200 dias letivos não precisa ter, mas precisa ter 800 horas de trabalho. Então, pessoas, eu quero me despedir dizendo 3 coisas. Primeira, muito obrigada ao Paulo Ferraz pela oportunidade de fazer esse diálogo e trazer algumas ideias para vocês. E vou encerrar agradecendo a Solange e agradecendo essas pessoas lindas que estiveram aqui. Eu não consegui ver as mensagens, mas, sinceramente, professor que está me ouvindo, eu só peço uma coisa, verdadeiramente, que Deus consiga fazer com que você continue sendo essa pessoa que veio para mudar o mundo, que veio para unir forças. Que Deus abençoe grandemente vocês, professores. Estudem. Faça o curso Castelinha, venha fazer. O Paulo vai falar desse curso para vocês. Então, Celinha, acabou o tempo. Tchau, obrigada, viu? Quero agradecer aqui os municípios, professores que participaram, os estados que acompanharam. Desculpa também. Por algo, viu, Solange? Esses temas foram solicitados pelos próprios municípios. Obrigada, Célia, por nos ajudar nesse momento. Que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz, e que a gente possa continuar firme e forte. Paulo, fala um pouquinho do curso antes de partirmos. Muito obrigada. Obrigada, Solange. Obrigada, Paulo. Claro, Celinha, muito obrigado aí por toda a sua fala, Solange também, né?
por estar proporcionando isso daí para tantos educadores, os mais de 1.000 educadores acompanhando. E bem rapidamente sobre o curso, só passar que há uma condição bem diferenciada para todos que estão acompanhando esta live, tá? Foi disponibilizado no chat aí para vocês um cupom de desconto, aonde o valor, que já é um valor baixinho, vamos dizer assim, que seriam 10 parcelas de R$ 9,70, vai cair para 10 parcelas de R$ 6,80. Tá? Então, ou seja, é um presente para que vocês possam se capacitar, enfim, aproveitar esse momento. E com certificação, esse curso ele prevê uma certificação de 30 horas, né? E na tela, então, está passando aí o cupom de desconto, o link, e também está lá no chat, tá certo? Solange, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a todos aí que acompanharam a este momento. Qualquer dúvida também, a gente deixa o telefone ali no chat, é só entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigado. Gente, venham, vamos estudar, olha. Venham, vamos. Tchau. Muito obrigada,